hora do Maravilha Empreender. Vou deixar o chapéuzinho ali. Olha quem está com a gente. Que linda essa moça. Muito prazer. Prazer meu. Natália Rocha. Natália Rocha. Prazer estar aqui com vocês, viu? Uma empreendedora. Pela misericórdia de Deus. Olha aí, pela misericórdia de Deus. É isso, Samuel né, Paixão, mais Boa uma vez tarde. aqui com a gente. Boa tarde para você, Maravilha. Boa tarde, Natália Rocha. E para você aí de casa, bom demais estar mais uma segunda-feira, mais uma semana, em nome de Jesus, né, Maravilha? Isso, é dele, por ele, para ele. Dele, por a ele, nossa para ele convidada, sempre. Natália Rocha, Isso. que é da empresa Forte Espumas, que é sinônimo de tradição, qualidade e inovação. Há mais de 40 anos no mercado. A Forte Espumas, localizada aqui no centro de São Paulo, no Brás, é referência quando o assunto é espumas técnicas, estofados e decoração. Uma história de muito amor, trabalho, compromisso com o cliente e atendimento personalizado. Ela é sócia também, CEO administrativa, e tem um olhar visionário que ajuda a empresa a se destacar cada vez mais no mercado. Tá? Natália Rocha, vamos falar da Forte Espumas. Bora. Aqui tem espuma. Aqui tem espuma. Aqui tem espuma. Ali no travesseiro, na no acústica. sofá. Na acústica. Espuma, ela tem sido pouco valorizada, né? As pessoas, quando falam em espuma, pensam muito nos estofados e colchões, mas espuma, ela abrange muito mais do que isso, né? Espuma a gente tem na moda, área pet, hospitalar, cenários, estúdios, né? Então, automotivo. E uma Em vários mulher setores, linda, né? meiga, mas forte. Ó, Verdade. Forte feito uma rocha. Como rocha. Pois é. Nesse empreendedorismo. É bonito Você de ver. é com seu irmão, Com já é meus irmãos. familiar, a empresa, já vem de geração. Isso, ela começou com o meu pai, né? O meu pai chegou em São Paulo aos 18 anos, vindo do Piauí, só com a 4ª série concluída, né? Seu Alberto, né? Alberto. Saudoso, né? Exato, ele já não está mais aqui com a gente. Alberto Rocha? Isso, Alberto Rocha. E ele chegou em São Paulo com o objetivo para cuidar da mãe dele, porque foi no parto, né, no nascimento dele que a minha avó ficou acamada. E ele veio para São Paulo justamente para dar uma vida melhor e cuidados para ela, né? E começou, o primeiro emprego dele foi numa fábrica de espuma. Ele aprendeu o ofício, né, lá durante uma década, um pouco mais de uma década. Aos 18 anos ele começou como ajudante, foi crescendo, né, ali dentro, aprendeu a profissão e ali por volta dos 28 anos dele ele foi empreender e abriu o primeiro negócio dele, que foi vendendo espuma para os estofadeiros. Depois ele foi vender tecido automotivo, né, e logo em seguida ele abriu a fábrica de espuma em São Paulo. E o interessante é que esse amor do pai foi passado para ela e para os irmãos, né? Para ela e para os irmãos. Sim. Que, aliás, até anotei aqui, é o Cleison, Cleison. né? Cleison. Cleison, um beijo para você, viu? Isso. Para todos aí da Forte Espumas. O João Vitor. João Vitor. Também. E a Natália, né, Natália? Exato, Que legal, que história bonita, né? E o seu pai, ele é um exemplo da força dos nordestinos, da força de quem vem de outro estado, como você também, como nordestina, veio, né, para São Paulo, Exato. nesse centro urbano, para Mas se nem dar todo bem. filho herda uma visão dos pais. Não é o caso da Natália Isso. e dos irmãos. Nós temos imagens E da nem todo empresa. filho também leva a geração Isso, da vamos empresa mostrar. tão bem, né? Olha aí, a Forte Espumas. Uma estrutura incrível, né? Hoje, quando a gente até se conheceu, eram 3 espaços, agora são Isso, 4 são espaços, 4, né? isso. Conta um pouco sobre como é dividido aí os setores. Como é que a loja atende a demanda Sim. com tanta variedade? Hoje, nós estamos com 4 prédios, né? Hoje, o meu pai, ele deixou ali uma revenda, né? E Quando ele faleceu em 2019. Isso, quando ele faleceu. E eu e os meus irmãos, a gente se uniu e hoje a gente já triplicou o que ele deixou, né? Hoje a gente Olha, tá que legal isso, Isso é maravilha. muito legal. Muito A legal, ou gente- seja, honrando, né, o seu pai, o legado Eu costumo do seu dizer pai, né? que o legado do meu pai não está nos recursos em que ele deixou, mas no que ele deixou dele na gente, porque a gente fez Lindo isso. muito, né? Então hoje a gente trabalha
ouvindo os ensinamentos dele, né? Porque são 40 anos de história, não começou ontem, né? Então, eu e os meus irmãos fomos criados num ambiente de espuma, né? A fábrica... Cleison? Cleison, que é o do meio, e o João Vitor, que é o caçula. Eu sou a mais velha. Um abraço para eles. Isso. O João. Ela foi criada nesse meio. E é legal quando você... São unidos. Unidos. E continuam levando a história do seu pai, honrando a história dele de maneira, assim, sublime. Porque nem todo filho, né, Maravilha? Não. Continua, né, a empresa, tem o uns legado. até que afundam, né? Exatamente. No meu caso, e ela triplicou eles, né? Triplicaram, evoluíram. Que vem fazendo, faz cada vez mais a diferença. Fala pra gente, a Forte Espuma por ser essa referência no mercado, qual é, além disso tudo que você contou da essência da Forte Espumas, mais ainda que faz a diferença? Que faz a diferença hoje é o nosso conhecimento técnico, né? Porque como a gente foi criado nesse ambiente, a gente tem conhecimento técnico de entender qual é a necessidade do nosso cliente. Então, hoje a gente não entrega só uma espuma, a gente entrega uma solução, né? A gente faz muita transformação e personalização para o nosso cliente. Então, nós atendemos clientes de embalagem. Então, ele está precisando, a Forte Espuma já cuidou de obras de arte. A Forte Espuma, ela está em carros automotivos de luxo, personalizado. Então, o cliente, ele traz um projeto para nós, que o projeto é dele, e a gente desenvolve transformando aquilo em espuma, dando uma solução com custo-benefício para ele. Ou seja, a espuma está em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Até em carros alegóricos, né? Exato. Carnaval, tal, enfim. E Igrejas. quais são as principais, assim... qual o principal público para quem está vendo a gente? Sim. O interesse parte de qual tipo de público? Nós atendemos hoje tanto o consumidor direto, que são os residenciais, mas a nossa maior porcentagem é aqueles clientes que vão transformar em alguma coisa. Então, são empreendedores também que estão desenvolvendo o seu projeto e estão buscando uma solução de custo-benefício. É aí que a gente entra, tanto para o tapeceiro de estofaria, hotéis que está precisando trocar uma rede de colchões, trocar todos os colchões. Vocês personalizam também? Personaliza. É bacana isso. E você, em relação à questão do e-commerce, a loja virtual hoje em dia, né, as pessoas têm preguiça às vezes de ir nos lugares, né, nos espaços físicos, mas o virtual, o e-commerce só está crescendo. Você também está forte nisso, né? Isso. Porque nós antes, até quando a gente se conheceu, a gente tinha o projeto de abrir outras revendas, né? Em outros estados. Então, assim, para quem está vendo a gente, pode revender, pode ser um representante? Pode. Olha aí, gerando oportunidades também. Incrível. A Forte Espuma. Sim. Sendo bênção na vida de outras pessoas. E aí a gente mudou a estratégia e aí a gente partiu para o e-commerce, onde a gente está muito forte. A Forte Espuma hoje ela está em vários marketplaces. Nós temos também o nosso site e a gente está fornecendo espuma para todo o Brasil. Brinquedos, aqueles macarrões de hidroginástica. A gente começa já a pensar que tem da onde tem espuma agora? A gente tem uma clientela também muito grande que desenvolve brinquedos didáticos feitos de espuma. Então bacana. A gente fornece essas espumas e eles fazem ali o revestimento, né? Mas o e-commerce hoje está muito forte para nós, as placas acústicas, que a gente tem a gente fabrica nossas placas acústicas. Nós estamos hoje desenvolvendo projetos, desenhos das placas que está, além de melhorar a qualidade sonora, também está trazendo uma estética, um design para o estúdio, né? Então... Quando a gente fala em estúdio, não é só um estúdio de música, não. Você está em um quarto, vamos supor, e dia de sexta-feira, final de semana, tem aquela turma barulhenta. Exato. Você quer colocar uma acústica no Reveste seu quarto? ali, né? Isso, pode fazer aquele isolamento, né? E fora os profissionais que trabalham com a voz, às vezes vai gravar um áudio, né? Um texto, alguma coisa, tem ali um espaço com as placas acústicas. As igrejas, a gente tem revestido bastante igreja. Olha aí os pastores, aqui, a nossa Rede Gospel Comunicação, a gente fala com todos, independente de denominação. Sim. Então, pessoal da Batista, pessoal da Presbiteriana, da Universal, da Renascer, da Quadrangular, da Católica. E até outras religiões, isso. Isso, é ambiente de festa, que de repente tem que também revestir. Isso. Porque tem a lei horário, né?
Sim. Até as 10 Exato. ali. A gente já forneceu também muita placa acústica, o pessoal de grandes eventos, do The Tower, Lollapalooza. E que lá na Marcha para Jesus também. Isso. Forte espuma. Forte espuma. E assim, o alcance para o público, vocês atendem só São Paulo, Grande São Paulo? Atendemos o Brasil inteiro. Pelo e-commerce o Brasil todo, né? Pelo e-commerce o Brasil inteiro. E agora a gente também está desenvolvendo, aí a gente está com um equipamento, um maquinário que nós importamos, bem bacana, que está com um corte técnico mais preciso ainda, desenvolvendo peças automotivas com desenhos diferenciados. As nossas placas estão com... Ela é apaixonada pelo que ela faz, Dá né? para perceber o brilhinho nos olhos dela, né? Eu amo a Forte Espuma, sou suspeita a falar, e principalmente porque, assim, é uma empresa familiar. Bonita. Quando você olha, ela é bonita, solteira. bonita, solteira. Aquelas curiosidades, nada a ver com, né, com respeito à matéria aqui, a entrevista, a pauta, mas ela é uma moça muito bonita, inteligente, solteira. responsável, tá ali, Obrigada. ó, na gerência de uma empresa de sucesso. Você acredita que seu pai estaria muito orgulhoso de você? Sem dúvida. Acredito. De vocês, né? Porque Sim, os irmãos. eu né? acredito que ele não esperava que os três fossem se unir Coisa nesse bonita, nível família para chegar unida. onde a gente chegou. E tem sua hoje mãe, né, as também, famílias se né? desunem, né? Sim. E sua mãezinha? Minha mãe, ela mora no interior hoje, né? Hoje ela está curtindo aí uma aposentadoria. Como é o nome dela? Maria. Dona Maria, um beijo para a senhora. Parabéns pelos filhos, viu? Parabéns mesmo. Parabéns. Obrigada. E olhando ali para nossa câmera, deixa uma mensagem para as mulheres, principalmente, que aparentemente são frágeis, mas são fortes, como é o nome da sua própria empresa, Forte, que está nos assistindo. A mensagem que eu diria para vocês é: trabalhem para Deus, como se estivessem trabalhando para Deus, porque na realidade a gente trabalha para Ele. Seja honesto em tudo que faz, verdadeiro, com fé, com amor, saber que empreender não é fácil, mas com Deus a gente consegue. E com certeza, com fé e amor, com um propósito de melhorar a vida de alguém e melhorar principalmente a vida daqueles que trabalham com a gente, com certeza os frutos virão e permanecerão. E um abraço a todos os cooperadores da Forte Espumas. Todo o time. Obrigada, é uma equipe maravilhosa. Espero te ver mais Parabéns, vezes. né, Maravilha? Obrigada, porque eu manter agradeço. uma empresa há mais de 40 anos num país onde, onde estatisticamente as empresas não passam de 2, é sucesso demais. É o Obrigada, Maravilha viu? Empreender. Obrigada, paixão. Hoje Valeu, com minha Natália querida. Rocha, da Forte Espumas. Obrigada a você.